Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ítalo e hoje eu venho trazer para vocês sobre o constitucionalismo moderno. O que foi, que movimento é esse, onde aconteceu, onde surgiu, quais são as principais características. Vamos lá. Inicialmente, quando a gente começa a falar de constitucionalismo moderno, é necessário a gente destacar os principais marcos que ele teve. E o principal marco que destaca o constitucionalismo moderno em relação aos constitucionalismos passados é a criação das constituições escritas. Agora existem as constituições formais, no caso. E além disso, é necessário a gente destacar os dois marcos muito importantes do o constitucionalismo moderno, que foi a Constituição dos Estados Unidos e a Constituição da França. Por quê? Elas foram pioneiras em garantir os direitos que o constitucionalismo moderno trouxe. Aqui, quais as principais características do constitucionalismo moderno em si, né? As principais características do constitucionalismo moderno, a gente tem a organização do Estado. Agora, as constituições escritas trazem uma previsão legal organizando o Estado, organizando politicamente o Estado. Além disso, existem os textos escritos prevendo direitos e garantias fundamentais e como esses direitos serão garantidos. Por causa que a gente consegue observar uma busca pela garantia desses direitos, a criação desses direitos fundamentais em si, né? Aqui a gente pode ver aqui que também é uma das características a limitação do poder e a organização do poder político, ou seja, aquela monarquia que existia principalmente na França, onde existe aquele poder absoluto, é extinto agora. Essas constituições agora buscam limitar esse poder e organizar a política ali em si. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o parlamento que muitos alegam que era absoluto, era incisivo, vamos dizer assim, penalizava bastante na sociedade. E por isso eles queriam organizar esse poder político. É importante a gente destacar que o conselho moderno veio principalmente, iniciou, né, junto com as ideias iluministas. Por quê? As revoluções americana e francesa seguiram esses ideais iluministas. Na França, por exemplo, as idealistas Rousseau e Montesquieu foram os principais que direcionaram essas revoluções. Suas ideias nortearam todas as pessoas presentes na revolução. E aqui, com esses ideais iluministas, com a criação dessas constituições, o Estado passa a ser ausente. O Estado deixa de interferir. Essa é uma das primeiras fases, logo quando iniciou o constitucionalismo moderno. O Estado agora se abstém de intervir na esfera privada, que também traz para nós os direitos fundamentais de primeira dimensão, né? Que vai ser estudado posteriormente, mas com essas ideias iluministas de liberdade e tudo, é, são considerados os direitos de primeira dimensão, esses direitos fundamentais que buscam essa liberdade, né? Trazida por Rousseau e Montesquieu na esfera privada. Agora, o constitucionalismo liberal. O constitucionalismo moderno foi dividido em duas fases: o constitucionalismo liberal, que foi logo no início, e o constitucionalismo social, que foi pós Primeira Guerra Mundial. O início do constitucionalismo liberal se deu ali no fim do século XVIII e teve como término o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1917. O Conselho Liberal é marcado pela criação das primeiras constituições escritas, no caso. Além de essas constituições que são criadas e escritas, elas estão na supremacia, né? Considerada a supremacia da Constituição. As normas que são criadas que vão de encontro ao que está previsto em lei são consideradas inválidas, inexistentes. E aí é que a gente vai ver aqui, quando a gente vê no Constitucional norte-americano, que é o poder constituinte, que agora começa, né, esse poder constituinte que devemos estudar em outros vídeos, mas a gente começa a entender que agora eles tentam organizar agora, dificultam
essa Constituição ser modificada justamente para tornar mais seguro, né? Existe uma segurança jurídica. O constitucionalismo americano é marcado pelos contratos de colonização. Isso daqui. O que é os contratos de colonização? Os norte-americanos, no caso, né, estavam migrando nas terras e ali existiam as colônias. E nesse dessas colônias, os próprios governados, eles criaram como seria organizado o governo. E essa criação de como eles fizeram, de maneira escrita, tudo, são chamados contratos de colonização. Além disso, existe aqui no constitucionalismo norte-americano tem como característica, né, a Revolução Americana, que acabou resultando na criação da Constituição dos Estados Unidos, certo? Além disso, o conselho norte-americano, com receio do abuso do parlamento, eles, na sua Constituição, fortaleceram bastante o poder judiciário, para que o parlamento, que na época tenha sido tão incisivo, agora deixasse de atuar na, contra a sociedade em si. O poder judiciário, por entender ser ele justo, ganha um fortalecimento, um poder a mais, uma soberania a mais entre os outros poderes. Além que é necessário a gente destacar que no constitucionalismo norte-americano é criada a primeira Constituição escrita. O constitucionalismo norte-americano foi pioneiro na criação da Constituição escrita. E como eu relatei para vocês, há aqui agora o surgimento do controle de constitucionalidade pela via difusa. Em seguida, uma das características também do constitucionalismo norte-americano é a separação dos poderes do executivo, judiciário e legislativo pelo sistema dos freios e contrapesos. Nessa Constituição foi adotada as seguintes formas: a forma federativa, o sistema republicano, presidencialista e o regime democrático inemito. Ou seja, aqui, com a primeira Constituição, já era adotado esses tipos, a forma federativa de Estado, o sistema republicano, o presidencialismo e o regime democrático. Além que o Conselho Americano também trouxe a Declaração de Direitos, uma Declaração de Direitos. Agora é importante a gente demonstrar como foi o constitucionalismo francês. O constitucionalismo francês, ele nasce principalmente em oposição à monarquia absoluta que existia na França. Existia uma absoluta, em contrário do que era na Inglaterra, em outros, na França ainda existia aquele poder absoluto, aquele poder demonstrado em uma única figura. E daí, com os ideais iluministas da época, Rousseau e Montesquieu, os ideais deles, a Revolução Francesa veio e criou uma Constituição também. Lutou contra esse absolutismo, esse poder absoluto. E um dos principais marcos também na Constituição Francesa é a separação dos poderes. E a triparticação, triparticação de Montesquieu, no seu livro Do Espírito das Leis, onde ele separa o executivo, o legislativo e o judiciário e vê como eles e traz uma teoria de como eles devem se fiscalizar. Uma outra característica importante no constitucionalismo francês foi a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi mais uma forma de garantia dos direitos fundamentais, né? Garantir os direitos fundamentais, de criação dos direitos fundamentais. Na Constituição Francesa também existe a distinção entre poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Que a gente pode ver adiante, como eu relatei para vocês, mas aqui já é criado assim, esse poder constituinte, as formas de modificação e de criação de uma Constituição. Aqui, ao contrário das leis do Constituição Americana, aqui na Constituição Francesa há uma supremacia do parlamento. Eles não querem deixar que um único que tenha todo o poder como eles existia antes. Aqui eles têm a supremacia do parlamento. Além disso, no constitucionalismo francês existe é criada a escola da exegese. Por quê? Na época, eles queriam interpretar essa Constituição que criaram. E essa escola
ela veio utilizando um método gramatical para interpretar a lei, explicar a lei para todos. Aí, passando do constitucionalismo liberal com a Constituição americana, que traz aqui essa série de características, a Constituição francesa, o conservadorismo social foi necessário. Por quê? O conservadorismo social surgiu após a Primeira Guerra Mundial e teve fim com a Segunda Guerra Mundial. Como assim constitucionalismo social? Por que teve que ser criado esse constitucionalismo social e essa segunda fase do constitucionalismo moderno? Após a Primeira Guerra Mundial, chegou nas grandes cidades uma crise econômica e uma desigualdade social muito grande. Então foi necessário que o Estado deixasse de ser abstencionista. No caso, agora chegou a necessidade dele agir. Então, aqueles ideais liberais que existiam na época não podiam ser aplicados, porque não existia um equilíbrio agora entre os cidadãos. Com isso, com esse constitucionamento avançando, foi criado agora os primeiros direitos trabalhistas entre os direitos fundamentais. Foi colocado agora na Constituição mexicana, existia agora que foi criado os direitos trabalhistas entre os direitos fundamentais sociais. E o Estado liberal agora passa a ser um Estado social. Além disso, o Estado agora tem que intervir, como eu relatei para você. Existe uma intervenção no âmbito social. E agora o Estado busca equilibrar a economia e garantir os direitos trabalhistas. Como eu relatei para você, o Estado deixa de ser abstencionista. O Estado agora possui o dever de garantir o bem-estar. Precisa do estado de bem-estar, no caso que a doutrina traz. O Estado agora procura uma distribuição de bens de maneira igualitária. Então, assim, a gente consegue concluir, né, que o Estado social agora são os direitos de segunda dimensão. Estão pendendo para os direitos de segunda dimensão agora, que são os direitos sociais, né? A gente passou pela liberdade, agora está indo para a igualdade e mais à frente, fraternidade. Então, voltando aqui, a gente fazendo um breve resumo, a gente passa pelo conservadorismo liberal, que inicia, né? O conservadorismo moderno inicia pelo conservadorismo liberal, início do século Início do século XVIII, fim da Primeira Guerra Mundial, acaba o constitucionalismo liberal, marco do constitucionalismo liberal, primeiras constituições escritas e supremacia da Constituição. A gente vai para o constitucionalismo norte-americano. Como que foi criada a Constituição depois da Revolução Americana foi criada a Constituição dos Estados Unidos. Contratos de colonização. Os próprios governados criam as regras de governo. Voltando aqui, no constitucionalismo norte-americano, existe fortalecimento do poder judiciário, com receio ao abuso do parlamento. O constitucionalismo norte-americano também cria a primeira Constituição escrita. Lembrem disso, é importante para as provas. No constitucionalismo norte-americano também existe o surgimento do controle de constitucionalidade pelas vias difusas. Quem não souber disso, vai ser lançado um vídeo no canal falando sobre os controles de constitucionalidade e o poder constituinte. Além disso, no constitucionalismo norte-americano existe o quê? A separação dos poderes. É adotado no constitucionalismo norte-americano a forma federativa, o sistema republicano, presidencialista e o regime democrático. Além de existe também uma declaração de direitos. Constitucionalismo francês. Ele é criado quando? Oposição da monarquia, abstenção. É, os cidadãos franceses querem se opor à monarquia, esse poder absoluto francês. Por isso que é criado. É onde fundamenta a criação. A revolução se baseia nisso. A revolução é criada por meio de como? Os ideais iluministas e liberalistas de Rousseau e Montesquieu são o que baseiam a Revolução Francesa. No constitucionalismo francês, a separação dos poderes se deu principalmente pela tripartição de Montesquieu, que ele traz no seu livro O Espírito das Leis, onde é criado o Executivo, Legislativo e Judiciário. Seguindo, na Constituição francesa existe o quê? Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Importante lembrar disso, onde é criado. Aqui existe a distinção entre o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Aqui é um ponto de destaque. Indiferente do poder constituinte, diferente
Constitucionalismo norte-americano. O constitucionalismo francês prevê a supremacia do parlamento. Na constitucionalismo norte-americano existe o fortalecimento do judiciário. O que foi a escola de exegese? Foi criada para utilizar um método gramatical e interpretar a lei. A escola de exegese foi criada durante o constitucionalismo francês, o constitucionalismo moderno francês. Vamos lá, constitucionalismo social. Quando ele surgiu após a Primeira Guerra Mundial e foi até o fim da Segunda Guerra Mundial, lembrem disso. Porque o constitucionalismo francês, constitucionalismo social foi criado, crise econômica e desigualdade social. Aqui o Estado deixa de ser abstencionista. O que é que o constitucionalismo social traz? Os direitos trabalhistas entram nos direitos fundamentais. Quem é que traz esses direitos trabalhistas e direitos fundamentais? Quem é o pioneiro? A Constituição Mexicana. Outra característica, o Estado liberal passa a ser um Estado social. E por fim, quais são as características marcantes? O, o Estado agora necessita intervir no âmbito econômico e trabalhista, no âmbito privado. O Estado deixa de ser abstencionista, o Estado agora contrai o dever de deixar todos os cidadãos em estado de bem-estar e agora a distribuição de bens, de tudo, tem que chegar de maneira igualitária, sendo agora o e deixando de ser liberal e buscando agora uma igualdade. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve, deixa o like. E vamos seguir com esse projeto de levar a educação de maneira gratuita para todos os estudantes. Um abraço.